Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. O tema dessa videoaula será documentação. Na realidade, são os itens que você precisa para poder rodar com o veículo de maneira tranquila e regular em todas as estradas brasileiras. O primeiro item é o IPVA. O IPVA é um imposto que deve ser pago uma vez por ano. Geralmente começa no mês de janeiro, fevereiro. Ele pode ser, em alguns estados, parcelados em 2, 3, até 5 vezes. O IPVA ele é essencial também para que possa ser feito o licenciamento do veículo. Ele pode ser pago com desconto até a data do vencimento, ele pode ser pago sem desconto depois da data do vencimento, e é um item que após 60 dias, no caso de atraso, você pode sofrer uma multa e também o veículo ter a restrição de circulação, ou seja, se ele for parado por alguma fiscalização, o veículo ele pode ser apreendido. Outro item, no caso, é o licenciamento do veículo, conhecido pela sigla aí CRLV. É esse documento eletrônico, né, que sai agora em todos os estados, e você pode ter ele no seu celular através do aplicativo do governo, ou também pode imprimir uma folha, né, de sulfite, ele vai estar lá aparecendo. O licenciamento, assim como o IPVA, ele deve ser pago uma vez por ano, mas tem uma pequena diferença, as datas. O IPVA ele é pago no começo do ano, lá para os meses de janeiro, fevereiro, se você parcelar alguns meses depois. Agora o licenciamento ele é pago a partir de junho, então ele tem um calendário. Vai pegar no caso aí o último dígito da sua placa e vai vincular uma data do ano, né, um mês do ano. E aí você vai conseguir fazer o licenciamento através desse calendário. Então na realidade você pode pagar o IPVA e depois você faz o licenciamento. É importante dizer também que o licenciamento, assim como o IPVA, se ele estiver atrasado, você também está sujeito a multas. E é um item também, ele restringe a circulação do veículo. Ou seja, se você for parado em uma fiscalização e o veículo não estiver licenciado ou com licenciamento atrasado, ele também pode ser retido, além de ser uma multa que vai te gerar 7 pontos na carteira, é uma multa gravíssima. Para fazer o licenciamento, obrigatoriamente, o veículo tem que estar com IPVA em dia e não pode haver multas. Ou seja, se o seu veículo tiver multas, você tem que pagar primeiro as multas para conseguir fazer o licenciamento. Se o seu IPVA estiver atrasado, você tem que pagar primeiro o IPVA para depois fazer o licenciamento. Então, na prática, o licenciamento ele exige que você esteja com todas as multas em dia, não esteja nenhuma multa atrasada, e que você esteja com o IPVA em dia também, não esteja com o valor do IPVA atrasado. Esse, no caso, é um documento, assim como o IPVA, de obrigatoriedade. Você tem que estar com ele em dia para poder pensar em locar o seu veículo ou compartilhar com um terceiro. Com relação às multas, é importante falar que algumas multas elas restringem a circulação do veículo e outras multas não restringem a circulação do veículo. Eu vou citar aqui 2 exemplos. Você levou uma multa de velocidade em algum radar. Essa multa ela não venceu, então você pode continuar rodando com o veículo, que ela não vai causar maiores problemas. Agora, um outro tipo de multa que restringe a circulação do veículo. Vamos imaginar que o seu veículo ele foi parado em uma fiscalização e você levou uma multa por má conservação. O que é má conservação? O fiscal ali, o policial, o agente de trânsito que te parou, ele identificou que tem algum item no seu veículo que está sem conservação adequada. Por exemplo, você está com um farol, uma lanterna quebrada, você está com seu pneu careca, ou coisa desse tipo, ele vai te aplicar essa multa, ele vai recolher o documento ou até mesmo recolher o veículo. Você vai ter um prazo para poder fazer o reparo, né, no seu veículo para que ele esteja em condições de circulação. Você vai ter que apresentar o seu veículo novamente aí nos órgãos de trânsito para que seja feita a verificação se esse reparo foi realizado. Eles vão te devolver o seu veículo e posteriormente você vai ter que pagar essa multa para conseguir fazer o licenciamento do veículo. Outros tipos de restrições, no caso que podem existir no seu veículo, que eu considero como indiretas, ou seja, porque não faz parte do documento do veículo. Né? O documento do veículo faz parte lá do IPVA, o licenciamento, e caso tenha algumas multas. Mas existem outros tipos de restrições que também podem impedir a circulação do veículo. E que restrições são essas? São restrições do âmbito administrativo. A mais comum dela é a famosa busca e apreensão, ou seja, se você tem um veículo financiado e você já atrasou mais do que 3 parcelas, ou seja, 90 dias, o banco pode e com certeza vai exigir a recuperação desse veículo. Então esse veículo ele vai entrar com a famosa busca e apreensão. Ou seja, qualquer momento, né, um oficial de justiça, assim que ele encontrar esse veículo, vão saber que ao puxar pela placa que esse veículo tem busca e apreensão. Ou seja,
qualquer momento esse veículo pode ser parado. Então você já imaginou esse veículo estar alugado para um cliente e separado na fiscalização e a fiscalização apreender o veículo? É uma situação que a gente não pode nem pensar nela. Outra situação que também tem que ser averiguada é a restrição judicial. Você sofreu algum tipo de processo judicial, foi reconhecido que esse veículo é um patrimônio seu e esse veículo, o juiz entendeu que ele deve ser penhorado. Ou seja, então ele vai haver uma restrição judicial. Se ele for parado em algum tipo de fiscalização e o policial verificar pela placa que ele tem alguma restrição judicial, esse veículo com certeza deve ser apreendido. Então você tem que verificar isso também. Geralmente isso aparece nos DETRANs, isso aparece nos órgãos aí, no caso, competentes, um despachante também consegue puxar para você, não é difícil de encontrar. Agora, outro item, caso você tenha dificuldade financeira no momento, alguns bancos eles fazem o financiamento de toda a dívida correlacionada a documentos do veículo. Então, se você tiver IPVA, licenciamento ou multas, esses bancos eles te dão aí a opção, caso o seu crédito seja aprovado, em fazer o financiamento. Então, você pode muitas vezes pagar isso aí em até 10, 12 vezes. Então, é uma alternativa para que você consiga regularizar o seu veículo. E um dos nossos objetivos aqui é que você coloque o seu veículo de maneira elegível para alocação e assim te ajudando a sair das dívidas e gerando uma renda. Pessoal, falamos nessa videoaula sobre a documentação, os itens que restringem a circulação do veículo e os que não restringem a circulação do veículo. Então nós temos aí, recapitulando, IPVA, licenciamento, multas, restrição administrativa via bancos, restrição judicial. Eu vou mostrar para vocês no computador, vou fazer uma pesquisa no DETRAN no estado de São Paulo para vocês saberem como que a gente faz aqui na nossa empresa. Com isso vocês vão ter uma ideia e vão conseguir fazer aí nos veículos de vocês, nos estados e nas cidades onde vocês estão. Então, começando de maneira bem simples, no site de busca normal, dito DETRAN, vou escolher no caso aqui o DETRAN do estado de São Paulo. Ele aparece aqui no caso várias opções e tem a opção de entre ou cadastre-se. Se você já tiver cadastro no site do DETRAN do seu estado, você pode entrar direto. Caso você não tenha, faça o cadastro com o seu CPF e os dados que vão pedir e depois você faz a consulta. Aqui no caso, como nós já temos cadastro, eu vou já direto em veículos, pesquisa de débitos e restrições, seu veículo e faço acesso. Ok, aí ele vai aparecer no caso aqui nosso CNPJ e ele vai pedir o renovando o veículo. E aonde que eu encontro o renovando o veículo? Ele vai estar lá no licenciamento. O licenciamento eletrônico, ele já aparece aqui. Então vai aparecer aqui, código de Renavan. A gente copia esse código, coloca no campo Renavan, clica aqui na informação de não sou um robô, pesquisar, pronto. Aqui ele já vai aparecer várias informações do veículo, tá? Você confere se está tudo certinho, mas muito provavelmente deve estar. Já vou falar aqui sobre o PVA, mas aqui ele aparece multas, Por exemplo, multas, nada consta. São vários órgãos que podem multar o veículo, Então ele aparece aqui os órgãos principais: DR, DERSA, CETESB, multas municipais, Polícia Rodoviária Federal. A princípio esse veículo não tem nenhuma multa. Restrições, Então ele está lá, restrição por bloqueio de furto ou roubo, nada consta. Restrição administrativa, nada consta, que poderia ser uma busca e apreensão. Restrição tributária, nada consta. Restrição judiciária, nada consta. Restrição financeira, aqui está aparecendo o Banco Bradesco, mas com certeza esse veículo ele é financiado. Então essa restrição vai aparecer, é normal, tá? Não tem problema nenhum. Restrição por veículo guinchado, nada consta. Tá tudo ok. Se você quiser entender um pouco mais sobre as restrições, também tem uma aba aqui que você pode clicar e vai aparecer várias restrições, O que você deve fazer, As informações básicas aí. Tá? Inspeção veicular de GNV, nada consta, mas esse veículo ele não tem GNV. Tá? Licenciamento efetuado, está tudo ok. Status do licenciamento está em dia. O prazo para licenciamento do veículo, no caso final 6, é a partir do mês 9, 30/9. Tá? Licenciamento digital, ascenso permitido sim. Então significa que esse carro está tudo ok. Tá? E ele informa também o calendário do licenciamento. Eu vou voltar um pouquinho aqui a tela.
que ele vai falar especificamente sobre o IPVA. Por quê? Porque no site do Detran você consegue fazer a pesquisa de débitos, mas ele não gera boleto para você fazer nenhum pagamento. Tá? Então você não vai conseguir fazer exatamente nenhum pagamento direto pelo site do Detran. Para verificar o IPVA, a gente vai clicar no site que é disponibilizado aqui, que é o site da Fazenda do Estado de São Paulo. Aí você tem que procurar o site da Fazenda do seu estado. Tá? E tem mais um imposto, no caso, que eu gostaria de comentar, que é o DPVAT. O DPVAT que é o seguro obrigatório. Tá? O seguro obrigatório também é um valor que deve ser pago anualmente. Por existir, no caso, discussões e o governo está liberando e bloqueando, não posso falar para você se no ano que você vai estar assistindo esse treinamento o DPVAT ele vai ser obrigatório ou não. Mas saiba que é um valor que também existe, pode ser pago anualmente e você tem que consultar se o seu carro está em débito ou não. Então aqui eu já estou no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Né? Ele pede também novamente o número do Renavan, que você encontra ele no certificado de registro e licenciamento do veículo. Aqui, né, abaixo do escrito código do Renavan. Ele pede a placa do veículo, você coloca a placa do veículo. Novamente aqui no campo de segurança, não sou um robô. Consultar. Aí ele vai passar os dados do veículo, você confere se está tudo certo. E aí ele vai passar as informações, né? O IPVA é sempre uma porcentagem do valor venal do veículo, né? A famosa tabela FIPE. Então o governo considerou que esse veículo vale esse valor. A alíquota é de 4% no estado de São Paulo, ele determinou o IPVA nesse valor, o desconto que é aplicado, mas esse IPVA já foi pago, tá? Não tem dívida de IPVA, não tem nenhum outro débito inscrito, DPVAT também nada consta, né? Então que é o seguro obrigatório, então não tem dívida de DPVAT. Tem só a taxa de licenciamento, mas também não venceu. Ele mostra que vai vencer só a partir do mês 9, tá? Então esse carro aqui está tudo ok. Na prática, esse veículo está permitido rodar de maneira regular, sem nenhum tipo de restrição. Ok, pessoal, esse foi o tema da nossa videoaula de hoje. Até a próxima!